Uma das melhores experiências que todo leitor tem é quando ele vai pegar um livro para ler e ao longo de sua jornada ele acaba se surpreendendo com aquela história que ele está lendo, com toda a trama envolvida, com os dilemas dos personagens, os assuntos abordados, enfim, ele acha aquela experiência de leitura surpreendente. Então, se você também quer viver uma experiência de leitura que vai te surpreender, se você quer viver uma experiência de leitura incrível, então fique aqui comigo e assista até o final desse vídeo que eu vou revelar aqui dicas de 3 clássicos surpreendentes para você considerar colocar na sua lista de próximas leituras, porque são obras-primas surpreendentes e imprescindíveis para todos aqueles amantes de boas histórias. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal Tu Literário. Bom, pessoal, existem muitas formas de um livro ele surpreender o leitor e claro que isso também é algo bem subjetivo, porque vai depender de como aquela história ela vai se conectar com as experiências pessoais de cada um. E por isso ele pode surpreender por vários motivos. Por exemplo, a gente às vezes se surpreende com um livro que foi escrito há tanto tempo, há séculos atrás, e eles continuam tão atuais, que você se identifica com os personagens, com suas vivências, com suas emoções, mesmo estando em outra época. E quando eu pego um livro assim para ler, é algo que me surpreende, eu fico encantada, fascinada pela leitura, tanto pela sua atualidade, como também, né, como que esses livros, eles influenciaram o nosso tempo, nossa cultura, nossa civilização e a quantidade de coisas que nós podemos aprender com esses livros antigos. Então, além de ser uma experiência surpreendente, também é uma experiência enriquecedora. E claro que existem outras e diversas situações. Por exemplo, a gente pode começar uma leitura com baixas expectativas e ao longo da nossa jornada a gente acaba se surpreendendo porque a gente se identifica com a história ou porque a trama tem algo ali inesperado, com reviravoltas, aquele elemento de surpresa que a gente não esperava. Você acaba não prevendo, né, que aquilo iria acontecer, porque a gente sabe também que existem livros que são mais previsíveis. A gente também pode surpreender pela forma como o autor ele vai desenvolver aquele assunto, um assunto que desperta o nosso interesse e acaba ampliando nossa visão de mundo, que desperta o leitor para reflexões mais profundas, que até então ele não tinha parado para pensar, sendo aquele momento ali um momento de revelação que acaba arrebatando o leitor e surpreendendo. Você também pode se emocionar com aquela história que você está lendo, pode ser que tenha um personagem cativante ou que tenha alguma coisa nele que te prende, né, naquela história, naquele personagem também, por ele ser mais complexo, que acaba tendo atitudes ou pensamentos que você não esperaria ali naquela história, ultrapassando ali as suas expectativas iniciais. Pode ser que você encontre ali também naquele livro que você está lendo e acha ele surpreendente, ele foi uma experiência surpreendente por ele ter uma montanha-russa ali de emoções e cada capítulo te deixa ainda mais intrigado e até mesmo você perde a noção do tempo, que mantém ali aquela narrativa presa às páginas que você nem vê o tempo passar. Enfim, como eu falei, existem várias razões e essa é uma experiência bem subjetiva. Aproveite e deixe aqui nos comentários qual foi o livro que você leu e que foi uma leitura surpreendente. Geralmente, para mim, os livros surpreendentes são aqueles que superam as minhas expectativas, que revelam algo ali que eu não esperava. Podemos também pensar no final daquela história, por ser um final impactante, um desfecho que ultrapassa ali as nossas expectativas iniciais, resolve aquela trama ali de forma impressionante ou deixa o leitor ali pensando e refletindo muito tempo depois dele terminar o livro, né? E isso contribui para que a leitura ela seja uma experiência surpreendente. Enfim, uma leitura ela pode ser surpreendente por uma variedade de fatores. Então vamos aos livros. Eu separei hoje 3 livros, 3 clássicos que foram leituras surpreendentes. O primeiro é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Primeiro que, quando eu peguei esse livro para ler, eu não sabia do que se tratava a história. Foi meu primeiro livro, né, meu primeiro contato com o escritor, até então nunca tinha lido nada dele, mas eu já sabia que ele tinha uma escrita mais difícil, uma leitura mais densa, então eu já fui com aquela expectativa de que seria uma leitura difícil de entender, até mesmo pelo estilo de escrita. E de fato ele tem um estilo de escrita único, porque a pontuação aqui nesse livro ela não é nada convencional. Isso foi algo que me surpreendeu, porque você consegue, mesmo não tendo pontuação, você consegue muito bem ter o ritmo daquela história, você consegue entender o que ele está falando, você consegue entender a voz de cada um dos personagens, então fica tudo muito claro, mesmo com aquele estilo, né, com a pontuação nada convencional. Isso foi algo
que me surpreendeu muito essa experiência de leitura, e até então eu nunca tinha lido nenhum outro livro com esse estilo do Saramago. E eu lembro exatamente, com muita clareza, que na época isso me surpreendeu bastante, por eu estar conseguindo entender aquela história, mesmo com aquela pontuação. E um outro aspecto que me surpreendeu nesse livro foi a própria história em si. Como eu falei, né, eu não sabia do que se tratava e eu não imaginava encontrar o que eu encontrei aqui nesse livro. As situações que os personagens eles vivenciam até então eram inimagináveis para mim. Eu nunca tinha extrapolado para esse tipo de possibilidade de degradação humana, que é o que a gente vê aqui, né, que os personagens eles passam. E quando eu li, eu fiquei aterrorizada com aquelas revelações, com aquelas possibilidades de degradação humana, porque o livro ele vai falar sobre a cegueira branca, que é uma epidemia que contamina toda a população. Na verdade, ele começa contaminando o motorista e ele vai até o médico e a partir daí começa a contaminação. E as pessoas que foram contaminadas, elas foram colocadas num hospício que estava desativado, só que elas foram abandonadas ali pelas autoridades porque ninguém ali queria ser contaminado e eles não estavam dando conta de controlar aquela epidemia, de saber o que estava acontecendo. E começa a faltar um monte de coisa, começa a faltar água, comida, coisas para necessidades básicas, para a pessoa ali manter a sua dignidade, falta informação, eles não conseguiam saber o que estava acontecendo, eles foram ficando ali sem informação, os dias foram passando, e eles percebem que eles foram abandonados, então eles tinham ali que sobreviver naquela situação e na verdade o que tem ali é uma quebra da ordem social e é a partir daí que o caos ele começa a ser instaurado. Então, diante dessas situações, José Saramago aqui ele vai revelar o lado sombrio da natureza humana, também a sua fragilidade e não vai poupar o leitor das situações degradantes que os personagens eles vão vivenciar aqui. Temos cenas de violência, temos cenas das pessoas ali lutando pela sua sobrevivência, também temos momentos em que um precisa ajudar o outro ali para sobreviver. Cada um dos personagens vai revelando um aspecto da natureza humana. É interessante também porque nesse livro os personagens não são chamados por nomes próprios e sim por suas características. A intenção não é individualizar aqui as particularidades de cada um dos indivíduos e sim que isso faz parte da natureza humana. Enfim, para quem ainda não leu, deixa aqui minhas recomendações porque com certeza você vai ter uma experiência surpreendente. Bom, o segundo livro que me surpreendeu foi Hamlet e o que mais me surpreendeu aqui nessa leitura foram os assuntos abordados. Eu fiquei extremamente surpresa e impressionada por ele ser uma peça curta e ter muitas abordagens em diversas áreas do conhecimento. E quando eu fui fazer pesquisas, né, sobre esse livro, a quantidade de interpretações e possibilidades eram inesgotáveis. Eu confesso que isso foi algo que me impressionou muito. E o final também, o final foi bem surpreendente, né? Eu fiquei chocada ao saber o destino de cada um dos personagens e o desfecho aqui da história também. A própria história do príncipe da Dinamarca em si também é algo que surpreende o leitor, porque ele é um personagem que tem profundidade psicológica, ele é repleto de questões existenciais, muitos conflitos internos, dilemas. Por exemplo, ele fica muito em dúvida sobre como ele pode vingar a morte do pai, se ele realmente deve fazer isso. Então entra em questões acerca da moralidade, questões religiosas, psicológicas e também em torno da sua sanidade. E é um livro que a gente aprende bastante com o contexto histórico e também com os demais temas abordados aqui na história. E como eu falei, ele é um livro que permite múltiplas interpretações, enriquece a leitura, porque ele possui essas muitas camadas. Então ele é aquele tipo de livro que é válido e eu diria também até mesmo necessário fazer releituras. Quem relê diz que é como se estivesse lendo pela primeira vez, já que ele vai revelando ali novas camadas de interpretação, você faz novas descobertas, tem um novo olhar sobre a história, desperta um novo ponto de vista, enfim, além de todo aquele benefício de uma releitura. Você também encontra aqui uma linguagem magistral, né? Com o uso de solilóquios, encontra também muitas intrigas familiares, políticas, faz críticas à sociedade, à política, já que o reino da Dinamarca aqui frequentemente é descrito como algo de podre e corrupto. Além disso, temos aqui uma trama que também tem elemento sobrenatural,
final, né, que vai dar aquele tom de mistério, de suspense, enfim, temos também reviravoltas, ou seja, temos de tudo um pouco aqui nesse livro, e não é à toa que essa é uma obra de grande impacto cultural. Ela é frequentemente adaptada, reinterpretada em diferentes meios, né, culturais, como cinema, teatro, literatura. Isso só mostra a relevância dessa peça incrível. Então essa foi uma leitura que me surpreendeu e por isso foi uma experiência marcante. Agora, a grande surpresa do ano, pelo menos até agora, foi Ilíada, de Homero. Essa me surpreendeu de todas as formas. Eu não esperava encontrar aqui o que eu encontrei. Eu não esperava me envolver, me emocionar, que fosse ser uma leitura arrebatadora, daquelas que deixam marca no leitor para sempre. A experiência que eu tive com esse livro foi única, né? E ler coletivamente deixou a experiência ainda mais agradável. Esse livro aqui, ele fez parte do Clube Literário do primeiro semestre. Lá nós lemos Ilíada e Odisseia. E ler coletivamente é ótimo, poder ali interagir, ouvir ali, conhecer a experiência de cada um dos leitores. Isso enriquece ainda mais a leitura, motiva, complementa ali nossas dúvidas. Nós pensamos e refletimos juntos sobre questões envolvendo a obra. Então o conselho que eu dou aqui para vocês é que leiam em grupo de leitura coletiva, que vai ser uma experiência ainda mais incrível. E muito provavelmente nós teremos aqui a segunda edição de Ilíada e Odisseia no Clube Tour Literário, porque é um livro que vale a pena fazer releitura. Eu fiquei surpresa com tudo. Eu fiquei surpresa em entender a história, porque eu já tinha em mente que seria uma leitura muito difícil de entender. E quando eu percebi que eu estava entendendo, essa foi a minha primeira surpresa. E mais, eu não só estava entendendo a história, como eu também não conseguia parar de ler, porque eu estava totalmente envolvida aqui na história. Primeiro eu fiquei impressionada com o conflito inicial aqui entre Aquiles e Agamenon e os motivos dele ter se retirado da batalha, e depois os motivos que fazem ele voltar para a batalha, e quando ele volta mostra o quanto ele é um guerreiro grandioso, considerado o melhor dos guerreiros. Uma outra coisa que eu também fiquei impressionada é como Homero ele escreve as cenas de batalhas. Ele não poupa detalhes. Eu fiquei muito surpresa. Enfim, deixa qualquer série que a gente lê ou que assiste de batalhas no chão. Eu também fiquei encantada por ser uma obra riquíssima. A gente aprende o contexto histórico, a gente aprende sobre a antiguidade, né, sobre a Grécia Antiga, sobre mitologia. Então a gente encontra aqui uma visão valiosa da antiga sociedade grega, suas crenças, suas tradições, os temas que nós encontramos aqui sobre a importância da honra, da glória, né, para os guerreiros, e o quanto a gente também consegue reconhecer influências dessa obra na nossa cultura, fora toda a sua importância, porque é uma fonte inestimável para o estudo da história antiga e também da mitologia grega. Porque é uma história repleta de deuses, eventos ali sobrenaturais, o que vai dando mais emoção e também deixando a história maravilhosa. E que vai refletir ali a visão de mundo e também as crenças daquela época. Bom, aqui também a gente encontra estratégias de guerras, complexidades relacionadas a poder, liderança, relação entre os deuses e os homens. Os deuses, eles interferem aqui constantemente na vida dos mortais, pro bem, tanto pro bem, né, como pro mal. Enfim, além dos temas que eu mencionei, né, sobre honra, lealdade, coragem. Bom, eu não vou entrar aqui na história, mas ele tem como pano de fundo a Guerra de Troia e é importante conhecer, né, esse contexto. Mas o tema principal aqui da Ilíada é a ira de Aquiles e acaba impactando na vida de todos os personagens ali. Porque no começo ele se retira da batalha, mas vai ter algo aqui que vai acontecer que vai despertar ainda mais essa ira e ele vai voltar com tudo pra guerra para poder se vingar ali. Então assim, é algo bem surpreendente. E quem ainda não leu, deixe minhas recomendações, não deixe passar isso aqui porque é uma maravilha, vai fazer uma grande diferença na sua vida como leitor, porque é uma história emocionante. Bom, pessoal, esses são os clássicos que me deixaram muito surpresa, tanto pela escrita como também pelos assuntos, né? Como que eles abordam esses assuntos aqui da história. E eles fazem isso de forma que deixa a experiência surpreendente. E se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.